Olá, pessoal. Conversando com Mentes Brilhantes, hoje está com Leda Yazbek Sabag, que é CEO da Rolamento CBF. Leda, muito obrigada pelo seu tempo, vontade de ajudar, vontade de participar. Eu fico muito feliz em tê-la nesse projeto. Muito obrigada. Leda, conta um pouquinho para a gente sobre a sua vida profissional, como é que você chegou nessa posição, como é que é a tua história. Oi, Lu, prazer. Eu fico feliz de poder ajudar. Eu acho que, assim, durante toda a minha vida eu recebi ajuda, e então eu acho que a gente participar, poder colaborar com os outros. Eu até fiquei pensando, mentes brilhantes, não me acho tão brilhante, eu me acho, assim, mentes ocupadas. Então, Muito. na parte de mentes ocupadas, eu me encaixo. Uma mente ocupada, humilde, pronto. Isso. Então, eu vou contar assim um pouquinho da minha trajetória. Eu acho que assim a origem e da onde você veio é importante porque todo o teu histórico, toda a tua criação, enfim, fazem parte dos seus valores, né? E de você ser uma pessoa assim mais inclusiva, uma pessoa que tem um pouco mais os skills da inteligência emocional mais fáceis de você lidar com eles, né? Então, eu vim de família de imigrantes, do lado do meu pai e do lado da minha mãe. Meu pai imigrante da Síria, 2 vezes foi para os Estados Unidos, lutou a Segunda Guerra, então tive assim todo aquele lado de enxergar um pai herói, né? E que depois veio ao Brasil sem nada, sem dinheiro, e foi um homem que se fez sozinho, empreendedor, e acabou fazendo 3 empresas, a terceira das quais, que é a Rolamento CBF, que é onde eu trabalho hoje. Minha mãe, filha de médico, também de família libanesa, estudou em escola americana. Sim, meu avô, dentro do conservadorismo das famílias árabes, eles eram bem progressistas, né? E mamãe estudou arte dramática com Francisco Coco, com Nelson Xavier. Então, ela, enfim, tinha um olhar de aceitar a diversidade, né, do outro, e na época era uma coisa bem diferente. E, e meus pais, então, optaram por colocar eu e minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs, uma mais velha e uma mais nova, em escola americana, uma escola internacional, que é o Grady. E eu acho que isso moldou muito o jeito que eu penso hoje. É uma escola que ela não só permitia, mas ela induzia você a ter um pensamento crítico, a enxergar o mundo não de forma provinciana, mas sempre aquela aceitação da diversidade que tinha naquela escola. Tinha todas as raças, religiões, tantos. Eu tive o meu melhor professor de matemática que amava de paixão é indiano. A gente mal entendia o que ele falava, até eu falo, eu entendo inglês indiano. Colegas do mundo inteiro. Hoje a gente se comunica, tem um deles que mora em Londres, e ele põe todos, agora com a moda do Zoom, então eles começam assim, tem um que está às 6 da manhã, o outro que está às 10 da noite, e todos falamos juntos, em todos os continentes, assim, é muito legal. Então, uma escola que me trouxe aquele lado de aceitar e apreciar a A diversidade. diversidade, de conhecer gente, isso é muito bom. Então, eu vim dessa origem. E foi muito jovem, meu pai faleceu quando eu tinha 24 anos, eu já trabalhava na Rolamento CBF, mas assim, eu entrei pica-pau, né? Office boy, auxiliar disso, auxiliar daquilo, fui auxiliar de tudo, de importação. Até quando a gente conversou, eu falei, gente, eu sou da época de bater a máquina, aprendi a bater a máquina, bati em 7 vias carbonadas, né? Quando apareceu o fax, parecia um milagre, porque a gente usava telex. Leque. Então, passei toda essa transição né, do lado digital, né, da coisa que veio. Eu me lembro quando a empresa não tinha computador, nós não tínhamos computador. Então, eu participei disso tudo. E depois que meu pai faleceu,
tivemos lá uma disputa societária que foi muito difícil, e que eu falo que é nessas horas que se aprende. Não existia ainda inteligência emocional, né? Não existia o Não conceito. se falava. É. Não tinha esse nome, mas eu creio que se não tivesse tido inteligência emocional, não chegava aqui. Né? Foi muito importante para superar, né, aquela disputa da empresa e para engajar e fazer trazer os funcionários para aquela nova realidade que é o que eu queria. Então, foi a primeira sucessão. Então, numa sucessão, se você não tiver inteligência emocional e se você não tiver em linha com a cultura, né, trouxer a cultura da empresa para os seus valores, você não consegue fazer. Então, isso é um pouquinho, né, do meu histórico, como eu comecei na CBF, né? E em 82, estava tentando fazer a conta aqui, acho que uns 37 anos já a empresa é fundada em 54, então esse ano foram 66 anos, empresa de 66 anos, e é uma coisa que eu também percebo da geração da CBF, não tem empresas do nosso ramo, que é um ramo de manutenção industrial, nós distribuímos os rolamentos e peças para manutenção industrial, então a gente atende a indústria nacional. Todos que eram os nossos colegas da época, as empresas fecharam, faliram, foram vendidas. Muito que eu vejo porque não souberam, não conseguiram migrar com o tempo, e eu acho que não tiveram líderes, ou não tiveram inteligência emocional. A empresa não conseguiu ter a inteligência emocional para ir fazendo as sucessões e se adaptando aos novos tempos, né? Eu acho que esse é um pouquinho dentro do nosso tema, quando a gente lê os pilares, eu acho que, assim, com certeza são muito necessários, né? Na hora que as empresas têm que se perenizar, né? Têm que ser sustentáveis com o tempo. E isso no nosso ramo não aconteceu. Então, nós somos realmente vovozinha, a vovozinha do ramo. Você tem sucesso no que você faz, né? Pelo que eu gosto de algumas coisas que você falou, vou só pontuar aqui porque eu acho que são importantes. Você falou de diversidade, né? E na nossa conversa prévia, eu lembro de você ter comentado que a diversidade a gente vive, né? A gente simplesmente permite que ela aconteça. E, claro que E muito se fala sobre isso, porque talvez em alguns ambientes isso não seja tão fácil, mas a diversidade a gente simplesmente, a gente não precisa falar sobre ela, a gente só precisa permitir que ela exista, né? ela existe, ela, assim, na empresa, eu muitas vezes percebo, participo desses seminários e apelo a que tenha aceitação pela diversidade, e isso na É tão CBF, natural para você, né? ela faz parte, né? O que sim é a competência, a dedicação, a disponibilidade, é óbvio. É assim, se uma pessoa precisa viajar, não pode viajar, não é porque ela é X, Y, Z, raça, cor, religião, gênero, ela tem que estar apta àquela função para a empresa, né? Claro, tecnicamente falando, é. Tem que estar disponível. Uhum. Então, acho que é muito mais isso, né? Mas a diversidade, assim, acho que é parte do DNA, né? Do DNA. É importante, ela veio de uma criação que aceitava, Vem né? de berço, né, Leda? Veio de É, berço. Próprio de uma família de imigrantes que talvez viveu bastante dificuldade com esse tema, né? Mas outra coisa que você falou e que eu acho super interessante é que você disse que a organização, né, a empresa precisa ter inteligência emocional, ou seja, não basta o líder. Todo esse organismo precisa ter inteligência emocional, independente da posição que ele está, para que seja algo sustentável, né? Você comentou se a empresa não tivesse tido inteligência emocional, a gente não teria sobrevivido todos esses 40, 50, 60 anos, né? 26 anos, é isso aí. É assim.
É fantástico isso. É algo importante para se pontuar, na minha opinião, porque às vezes a gente acredita que só o líder precisa ter. E não Não. é o organismo como um todo, para que ele seja Tem, sobreviva, né? que tem algumas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, eu noto que assim, é duro, tem Não é fácil. temperamentos mais difíceis, né? Eu brinco, a gente tem, eu tenho um diretor, ele também é um cara com um coeficiente de inteligência emocional ótimo. Eu vejo minha filha começou eu tenho duas filhas, tinha te comentado, uma mora fora, e foi difícil, né, praticar aquele desafio de aceitar, e a outra trabalha comigo, é engenheira, fez MBA, está se desenvolvendo, e eu vejo que a inteligência emocional para ela, nesse desenvolvimento dela dentro da empresa, nossa, é assim, é tudo para que haja a aceitação da posição dela, porque ela é uma profissional preparada, mas ela não é um chefe, ela é um líder, Ela tem que conseguir engajar as pessoas, mesmo não estando na posição de chefe, de chefia. Uhum. É. ela traz e vem com o respeito. Eu acho que assim, uma das coisas também que a gente, como empresa, né, a gente procura manter o pessoal informado da onde a gente quer chegar. Não é falar, faz isso. É para que nós queremos isso? Qual é o Porque é propósito, né? Por que a gente está. importante. Aonde nós queremos chegar como empresa? Né? Depois que nós adquirimos, né, a parte do tio e tudo, foi, imagina, eu cuidava da área financeira, a empresa do outro lado era a área comercial, então eu tive que repensar a empresa inteira e manter os talentos, e manter as pessoas, e o que a gente quis é ir mudando o foco da empresa, não é o funcionário, não é o acionista, é o cliente. O foco da nossa empresa está no cliente. A nossa visão lá é aquela, é conhecer para solucionar. Eu tenho que conhecer o meu cliente para poder solucionar os problemas. E para isso, os meus colaboradores, todos também, eles vão conhecer os objetivos, onde a gente quer chegar, conhecer o cliente. E eu preciso conhecer muito bem os meus funcionários também. Então, eu brinco, o porte da empresa é um porte pequeno. Né? Sempre que eu posso, eu entrevisto pessoalmente, eu conheço antes de contratar, sempre que possível. Esse ano foi mais complicado, mas eu sempre pergunto da família deles, pergunto deles, da vida deles, porque é lá que eles passam o dia e vão estar com o resto do meu time, que é a minha família. Então, é uma coisa, é uma empresa familiar, nós temos 70 funcionários, então ainda tem um porte que eu conheço as pessoas, eu conheço os filhos me conhecem desde que são pequenininhos, na festa de fim de ano, eu vi eles crescerem. Então, é isso que eu acho, assim, a gente procura sempre levar para eles o conhecimento do que é a nossa estratégia, onde que a gente quer chegar. Então, eu acho que esse conhecimento também, essa informação, eles estarem informados é importante, né? Você falou sobre respeito, sobre diálogo, né? De você estar próxima aos seus colaboradores. E você disse dessa organização tem inteligência emocional, né? E, na sua opinião, o que que você acha que pode impedir uma organização a não ter isso, né? O que dificulta é a cultura da organização, são os altos objetivos que ela tem que entregar, são as pessoas que estão dentro, a concorrência. O que que dificulta uma organização, seja lá o tamanho que ela tiver, a ter esse organismo ter essa inteligência emocional? Bom, o importante dizer que, assim, ninguém é santo 100% do tempo, todo mundo tem o dia de mau humor, né, os dias difíceis, saber respeitar isso nos colaboradores, os colaboradores também verem a nossa própria vulnerabilidade, as nossas dificuldades, eles
os meus, pelo menos, sabem quando tem momentos difíceis e as nossas... somos pessoas, não robôs, né? E eu vejo, assim, o porte da CBF é uma empresa que, graças a Deus, assim, eu não tenho como talvez uma multinacional, tem aqueles, sempre querem aquele mais. A CBF ainda é uma empresa que tem, eu falo que são os valores subjetivos, e que no momento que eu tenho uma empresa que é respeitadora, e que faz, talvez não o máximo do seu lucro possível apertando todos os botões, mas você acaba tendo a reciprocidade dos seus funcionários em momentos que eles lutam pela empresa como se fosse deles. A CBF não tem ações trabalhistas há, nem sei, 10, 15 anos, nunca teve, não é? Assim, eu tenho, literalmente, eu falo que são colaboradores, não são empregados, né? São parceiros do dia a dia. Eu acho que as coisas que são mandatórias é que as pessoas que venham tenham o mesmo perfil do resto. Então, por isso que eu falo que é muito importante, quando a gente vai contratar, não dá para ter, não é que falar massa podre, mas eu digo, às vezes não é que a pessoa é podre, mas ela tem valores que não são os da empresa. Então, isso é o mais importante. Se eu vejo que os valores, a pessoa pode ser inteligente, pode ser ágil, não tem valor igual, não tem uma ética igual, e eu brinco, a ética é subjetiva, né? Cada um tem uma, né? A ética universal coisa que é, mas assim, a ética da empresa, então eu acho que isso é um dos fatores, né? Aquela parte cultural da empresa. Eu acho que quando dá errado é porque foge à cultura da empresa, né? A gente já prevê alguns pequenos casos de pessoas que entram, mas não adaptam, não aderem, não tem aquela aceitação, não vai, sabe? Então, Posso traduzir o que você está falando com aquela ideia de um capitalismo mais consciente, ou seja, ok, a gente está nesse ambiente mercantil, ok, a gente precisa sobreviver, precisamos ganhar dinheiro, gerar valor, né, entregar valor, mas a gente faz isso de uma forma mais consciente, onde o resgate dos meus valores como pessoa, como organização, estão em primeiro lugar, né? dormir com a consciência tranquila, quer dizer, a CBF tem, além de as suas obrigações com seus acionistas, com seus fornecedores e com seus clientes, você tem com os seus colaboradores, com a comunidade, porque existe os satélites que dependem da empresa, né? Então, existe dentro da família uma visão muito clara da nossa função social também, a nossa responsabilidade social. Não adianta você ir fazer caridade na empresa tal. Antes, você tem que ter, e não é caridade, mas é o olhar de responsabilidade social dentro de casa, né? Então, isso a gente tem, e tem o privilégio de poder ter essa forma de trabalho. Enfim, se eu tivesse numa multinacional, teria que realmente ser uma empresa muito especial que tivesse os mesmos valores que minha família, Eu estou né? entendendo, o que você está dizendo os pilares dessa organização em termos de cultura, de ética, de valores, né? A missão que ela tem, a responsabilidade social que ela tem, a forma dela competir, né, nesse ambiente mercantil, a forma que ela lida com os seus colaboradores, faz a diferença entre ter uma gestão mais humana ou não. Então, nós temos, acho que mais de 50% dos funcionários com mais de 10 anos de casa. Temos muitos com muitos anos de casa. E esse mix eu acho muito bacana, porque eu tenho os funcionários que eles têm a história da empresa. E eu tenho os jovens chegando, aqueles que chegaram. Eu brinco, o prazo Vão de experiência ouvir a história dos outros, né?
vão contar. Eles ouvem, eles recebem, eles têm aquele DNA da empresa. Eu brinco que o prazo de experiência no CBF é 2 anos, né? Porque você precisa de um tempo de pastoreamento, né? De conscientização ali. Deus, assim, estou há 5 anos na empresa. Eu falei, gente, já faz 5 anos, parece ontem que você entrou. Porque, assim, realmente, a gente tem muita gente com muito tempo de casa e tem os jovens que vão se beneficiando dessa troca de informação. Eles trazem aquele mundo digital, as facilidades. Eu falo, a planilha Excel você pode ensinar, a história da empresa é mais difícil. Então, esse mix a gente tem e eu acho que é uma fórmula de sucesso, eu acho que isso é uma coisa boa. Né? E é o que eu falo, cada geração tem aquela coisa boa nela, né? Os mais antigos têm coisas que os jovens não têm. E os jovens têm várias coisas que os antigos não têm. E esse mix é tudo de bom. Esse mix, eu acho que ele é uma forma de sucesso. Eu acho que para nós, pelo menos, tem sido. Né? Leda, agora pensando no indivíduo, né, do colaborador, né, das pessoas que estão dentro da organização, o que pode impedir a pessoa não impedir, mas dificultar a pessoa de desenvolver competências comportamentais, né, inteligência emocional? Pode ser talvez um paradigma de que eu preciso ser alguém mais técnico, fazer minhas entregas, pode ser uma questão de, sei lá, cultura da pessoa, ou dificuldade de se autoconhecer, de refletir por si mesmo. O que pode dificultar uma pessoa a desenvolver? Você comentou que você desenvolveu isso a trancos e barrancos, nem sabia o que era, mas você poderia não ter desenvolvido, né, e ter dado tudo errado, por exemplo. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho assim, facilidade com algumas coisas, assim, ter empatia, a individualização, quer dizer, eu consigo enxergar em cada um o que ele é de especial. Então, tem algumas pessoas que nem todos dão para tudo igual. Nem todo mundo é bom numa coisa. Então, eu consigo ter essa percepção e, com isso, por aquele lado, você traz a pessoa e ela te devolve em valor dentro do que você está, de onde ela está executando. Eu acho que onde é mais difícil, é assim, tem as origens, tem os talentos e os pontos escuros. Até uma coisa interessante que acho que vem de encontro. Alguns anos atrás, até por um amigo do Graded, que a filha, amiga das minhas filhas e tudo, então estávamos acho que era um ano novo, e ele me contou que ele é coach daquele programa Gallup, e olha talentos, e olha os seus pontos fortes. Ele fez para mim, eu achei muito interessante, e percebi que, ao você conhecer os seus pontos fortes, você passa a utilizá-los como uma ferramenta, em vez de empiricamente. E ao você ver onde você não enxerga, que é o teu ponto, que não é fraco, não é que é ruim, é que você não tem essa percepção, o que você faz? Você trabalha com alguém que tem. Você completa a tua falta de percepção com alguém que tenha aquela percepção. Então, a gente começou agora, isso na pandemia, pensamos alguns dos nossos líderes e fizemos o que dá, porque é o que eu falei lá, ninguém tem muito tempo livre, chuta no gol, defende pênalti, a gente não fez um programa inteiro, mas a gente fez essa identificação. E eu acho que o fato das pessoas tomarem conhecimento desses seus talentos é interessante, né? É interessante para elas poderem ir por estes caminhos para se relacionar com outros e evitar onde elas teriam dificuldades, né? Que é o oposto, você não vai treinar onde você tem dificuldade, porque o treinamento é caro e inútil, porque você treina, não vai mudar. Aquilo não vai mudar. Isso aí eu já percebi. Então, eu tenho funcionários que têm muita dificuldade, às vezes, numa parte de relacionamento, mas, assim, uma tremenda
sucesso em deliver, né? Em entregar as coisas que tem que fazer e tudo. Mas tem dificuldade de relacionamento. Então, você não consegue ter tudo, mas dentro da... É muito mais por conversa, motivar, conversar, sem fim, Influenciar mesmo, né? influenciar sem fim e levar... Influenciar sem fim, é uma jornada sem fim, não é? É um Não, processo educatório, né? Entendi. não pode desistir das pessoas, porque às vezes, Não assim, podemos desistir das pessoas. Que bonita a frase. aquelas que estão se esforçando, às vezes tem muita dificuldade com, às vezes, um trato mais cordial, nem percebem, falam grosseiramente, mas é assim, e esse lado de enxergar cada um como ele é e o seu talento, Tem empatia, tem compaixão, né? Compaixão da pessoa. então, eu não sei se isso ajuda muito, mas esse é como eu enxergo. Né? Eu gostei do que você falou, né? Tem muita gente que faz treinamento, mas enquanto não internaliza, enquanto não tem consciência do quanto aquela informação é válida e vai trazer valor, não adianta, né? Não, eu vejo, às vezes, assim, em palestras, assim, o pessoal tentando falar, não, que bacana, diversidade, mas, assim, você vê que a pessoa não está convencida, ela está falando... Ela está ali ouvindo, né? Está entrando aqui, saindo aqui. Não é bacana falar isso, mas você olha assim, não me convenceu, não está convencido. Não tocou no coração, tem que tocar no coração para dar um frisson, né? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Que é o trabalho de inspiração do líder, né? De estar ali. Você falou, é um trabalho sem fim. É um trabalho sem fim. Não acaba nunca. Não acaba nunca. Leda, como é que a gente faz para gerir conflito, para fazer essa equipe trabalhar de forma colaborativa? Muito se fala de colaboração hoje em dia, né? Como é que a gente faz para... Você disse uma coisa interessante na nossa conversa prévia, que muita coisa que a gente fala hoje, para você já acontece há 60 anos, né? Mas como é que a gente faz tudo isso? É assim, os conflitos... Não existe empresa que não tenha aquele conflito do dia a dia, e se não tiver conflito do dia a dia, tem alguma coisa errada. Mas, assim, um exemplo, né? Vendas, o vendedor é o dia a dia. O vendedor promete para o cliente, porque eu foco o cliente, ele quer agradar o cliente quer a peça, então ele promete para hoje, e o cara lá do Só estoque... esqueceu de avisar, né, os russos? Não, que dane, ele que resolve, né? Não Então, é assim, né? o mais bacana, e isso eu tive um funcionário que, assim, ele foi um funcionário de uma filial nossa, daí ele veio, trabalhou no estoque, daí ele foi desenvolver outra função, no fim estava em compras. Então, ele trabalhou em vendas, em compras na filial, e era um exemplo vivo do... Assim, quando ele estava em compras, a delicadeza que ele tinha com o pessoal que era da expedição e do estoque, que tinha que pegar a peça, enfim, fazer aquele negócio acontecer, era outra. Por quê? Porque ele viveu na pele, o dia a dia lá. Então, eu brinco. Quando começa a ter estresse, eu falo assim, olha, eu vou pôr você, não, vendedor, você vai trabalhar uma semana no estoque. Ou, uma semana senta na cadeira do vendedor, que eu quero ver se você vai roer o osso. Né? Desenvolver a compaixão mesmo, saber as dores. O que você falou é interessante. Lembra, logo no início você falou que a tua missão é entender o desejo do cliente, né? O que o cliente precisa. E aí é cliente interno ou externo, né? Não é só... Conhecer para solucionar, né? Conhecer para solucionar. Para você poder solucionar, porque o que nós somos, né? Nós somos solucionadores provedores de soluções, né? É solução para o cliente, somos também para o nosso fornecedor, que também tem que vender o produto dele, mas que tem que ir, tem que ser bem aceito, soluções para os nossos clientes internos, para as suas famílias, para eles. Eu gosto muito de sentir que o meu pessoal progride, que eles têm vidas melhores. Eu não quero funcionário miserável, sabe? Eu quero que sentir que eles estão, enfim, tendo seus sonhos também. O sonho da empresa é o sonho
pessoal O de que cada você um. falou é fantástico. Eu não quero funcionários miseráveis. Ou seja, pensando em pirâmide de Maslow, a necessidade básica tem que estar suprida para a pessoa conseguir entregar um pouquinho mais, senão ela não vai conseguir nem Então, pensar, né? quando começa a estar com um problema assim, já grave de fim de mês, me preocupa, porque não é uma situação. Uhum. E várias vezes assim, eu já sentei, vamos lá, vamos fazer um fluxo de caixa. Vamos fazer Deixa eu te ajudar aqui financeiramente, deixa eu te ensinar algumas coisas. muito. Você Vezes, ordena aquela bagunça que é o dia a dia das despesas de cada um. Nunca mais. Teve assim, várias vezes que eu tive muita alegria de poder ter ajudado e acabou o problema. Aprendeu. Alguns têm mais dificuldades que são reconhecidos, mas assim, vários que é a falta de conhecimento, foi a falta do, às vezes, do estudo. Tem pessoas mais uma simples. mentoria mesmo, né? É uma mentoria, assim. Então, eu falo, acho que todos nós não estamos só para exercer o seu papel único, exclusivo. Eu acho que sim, somos seres humanos que Você todos falou de podem. responsabilidade social, né? A gente tem que realmente observar o outro, né? Aonde a gente está inserido, né? Como ser humano. Eu falo até que a responsabilidade social e a forma como você trata os seus colaboradores, as pessoas que estão em volta de você, o seu cliente também, o seu fornecedor, no fim, eu falo que isso se paga no subjetivo. Não é uma coisa tangível, é intangível. Então, acho que o sucesso da empresa também está nesses pontos intangíveis, que não são métricas. Obviamente, você tem que ter as métricas, você tem que ter o acompanhamento, mas naquilo que você podia, talvez, espremer, fazer mais, fazer, que você não faça essa questão desse a mais, desse que seria mais aquele capitalismo mais Uhum. selvagem, e eu acho que você tem retorno, enfim, naquele lado intangível, que é muito mais prazeroso, que é muito mais humano, então, ter muito mais respeito, enfim, Mais para mim, sustentável, mais né? satisfação pessoal também, para mim, Uhum. dá uma satisfação. E eu fico feliz que eu posso viver isso, né? Enfim, na minha função, na minha posição, eu tenho essa possibilidade. De escolher trabalhar dessa forma, né? É uma Com opção, essa visão, é uma visão, claro. e a É minha uma família cosmovisão, né? Na verdade. mesma, né? Somos uma família com uma visão. Eu que trabalho nessa função para assim, executiva na empresa, mas eu tenho minhas irmãs, minha mãe, sócias que são, mas tem a visão é a mesma, né? Dentro de como a gente enxerga o mundo. Eu acho que isso De como é enxerga. importante, né? Como a gente enxerga o próximo. De novo, os valores, né? Os Valor. valores que você fala, eu converso com cada um, porque eu quero entender o valor que essa pessoa tem, não basta ela ser uma boa técnica, né? Não basta ela ser um bom profissional. Isso que eu falo que faz falta agora na pandemia, vamos dizer, você está home office. Aquela andadinha que eu dou pelo estoque, dou uma perguntada, como é que está isso, como é que aquilo. Você Não troca tem aquele mais. de prosa, num Uhum. café, a pessoa está falando, às vezes, desligando um telefonema, que você vê que com uma esposa, com alguém que você pergunta, fica sabendo de alguma coisa que é importante para a pessoa. Então, passa a ser importante para o trabalho dela também, né? Então, esses valores que é difícil com a pandemia. E a gente, nesse momento de pandemia, e todo esse, eu acho que foi o desafio, né? No começo, a gente fazia boletins para tentar manter aquela unidade e tudo, mas aquele papinho de corredor, Né? O aquela. cafezinho, o abraço, o aperto de mão. Faz muita falta, né? Faz, faz muita falta. Vamos voltar em breve, se Deus quiser, porque realmente faz muita falta. Leda, a gente falou em várias coisas. A gente falou em respeito, falamos em diálogo, de novo em valores, em responsabilidade social, em o que eu achei maravilhoso, não desistir das pessoas, né? O que mais que o líder deve fazer? O que mais que ele deve fazer? A gente tinha falado, né, daquela. Eu vou falar aquela palavra que não pode faltar. Para mim, o líder tem que inspirar. O Inspirar. líder tem que inspirar.
a sua equipe, a sua empresa, para que ela tenha aquela motivação para fazer as coisas com paixão e não mecanicamente. Precisa ter emoção, né? O que você está dizendo é, eu preciso ter emoção, só A que... empresa precisa ter os sonhos e as pessoas físicas precisam ter os seus sonhos, né? E se puderem os sonhos estarem alinhados, tanto melhor. Então, por exemplo, é uma bobagem, mas assim, nós temos, eu gosto muito, bom, por eu falar inglês, eu gosto muito de ler, eu gosto muito que eu tenho acesso a literaturas que às vezes não tem tradução. Uhum. Eu vejo o quanto foi importante para mim a fluência no idioma, na minha trajetória, foi muito importante quando meu pai faleceu e eu tive que lidar com uma empresa que a gente importava e tinha que falar com alemães, falar com americanos, falar com italianos, eu falava em inglês, com inglês. Então, isso para mim me trouxe muita... Eu participo, a CBF participa em associações americanas de igual para igual. Eu falo igual, eu não sou aquele Me Too que está capengando. Então, isso eu acho que foi, para mim, uma vantagem. Então, eu queria que meus funcionários tivessem essa vantagem. Então, muitos não tiveram, ou tiveram inglês na escola, ou não tiveram. Então, a gente tinha cursos. Antes da pandemia, a gente já com 3 ou 4 turmas. Vários tinham sonhos de poder falar inglês ou de poder viajar e dominar o idioma para poder enfim, se aproveitar. Uhum. Então, esse era o sonho da empresa e o sonho do funcionário andando em paralelo, né, juntos, né, querendo fazer juntos. Então, isso era bacana. A gente podia participar e podia cooperar com que eles atingissem aqueles sonhos pessoais. Por isso, eu espero que a gente teve que cortar porque nem os horários, tem uma parte ainda home office, e quem está nos trajetos, tivemos que mexer nos horários da empresa, a gente teve que cortar, mas era uma coisa que eu via que motivava aqueles que tinham aquele sonho de poder melhorar com uma língua, que é essa Conhecer língua um mundo diferente, porque a hora que você fala uma língua, é o que você falou, a hora que você fala uma língua diferente, seja ela qual for, abrem tantas oportunidades, tantas portas, e eu não estou nem falando de portas de trabalho, mas de não relacionamentos, né, de experiência. sabe. Eu tenho alguns funcionários que eu compartilho livros e artigos. E eu tenho o maior prazer quando eu leio algo bom, e eles também compartilham comigo, eu tenho até duas mãos, né? Eles me mandam coisas que eles viram, e mesmo romances, nossa, eu fico feliz quando viraram assim, o que eu falo em inglês é bookworms, né? Que são, deglutidores de livros. A Giovana agora tem um deles assim, que a minha filha... Mãe, ele já está acabando, vamos escolher o próximo, vamos escolher o próximo. Então, é a nossa diversão de fazer aquela troca e ver o que ele está lendo também, que a gente possa ler. É um relacionamento gostoso, né? Então, eu acho que é isso. Não sei se eu fugi um pouquinho da pergunta, mas... Não. Ô, Leda, mas me conta aqui, continuando a apertar certinho do que a gente está falando aqui, né? Do que um líder deve fazer. E você falou, o inspirar, né? Estar próximo, proporcionar. Você falou em proporcionar oportunidades, né? E que para que essa inspiração, ele também inspire o seu próximo, quer dizer, ele tem que receber e passar, é uma cadeia, né? Então, eu vejo muito essa parte da inspiração. E indo além, né, que a gente tinha conversado, o que eu poderia sugerir para um jovem, né? Eu acho que é ter paixão no que faz, né? Todo mundo fala isso. Ah, não, você tem que ter paixão no que faz. Ah, então eu quero falar, então eu vou Mas surfar. ter de verdade, né? De verdade paixão no que faz. As coisas, sempre tem coisas que você gosta mais que você faz e coisas que você gosta menos. Mas você tem que ter, dentro do que você faz, você tem que ter paixão por uma boa parte do que você faz. Tem É que te motivar. porque, vamos ver se eu consigo ajudar, e você me disse
se eu estou certa. Quando a gente tem um propósito e a paixão nesse propósito, seja lá no que for, não precisa ser na vida profissional, mas também na vida profissional, a vida, Leda, a vida é dura para todo mundo, a vida é difícil, a gente tem altos e baixos, tem dia que é sofrido, não é? Mas quando a gente tem essa paixão pelo propósito, pela jornada, a gente levanta da cama e vai e faz, por mais difícil que seja, né? É aquele dia que você levanta da cama que o dia está difícil, mas quando você começa aquela atividade e você tem uma paixão por ela, ela te contagia, ela te resgata. Ela te resgata. Não deixa você... Mesmo que você deprima em alguns momentos, você não se entrega completamente. Né? Não se entrega. Então, eu acho que assim, essa paixão pelo que se faz, ou pelo como você faz, ou por a forma como você lidera pessoas, assim, tem mil ângulos que você pode ter, né? É óbvio, é impossível alguém amar 100% das atividades que faz 100% disso. Isso não existe. Se for boba alegre, né? Não vai existir. Ele que é feliz, não existe felicidade absoluta. E até, eu acho que a infelicidade traz valor. Não existe a felicidade absoluta, mas existe a felicidade nessa busca, né? Nessa jornada que a gente constrói. Que você, se nunca tem alguma dificuldade, você não tem como valorizar aquele momento de alegria, de felicidade, de sucesso, Agora, o que te move é a paixão pelos valores que você tem, Então, eu acho que... Emoção, né? O que te move é a emoção, né? A emoção. O cara que trabalha mecânico, trabalha numa métrica mecânica, que gerencia mecanicamente... Faz o que é esperado e pronto, acabou, talvez não seja tão feliz. O que é esperado de fora, ele vai ter mais dificuldade em ser bem-sucedido, ser feliz. Eu tendo a achar que quando você, que a gente também falou um pouquinho antes da nossa entrevista, né? Seja verdadeiro a você mesmo. Se você estiver dentro e sendo verdadeiro aos seus valores, e se você estiver fazendo algo que você tenha paixão, tenha satisfação, e você daí então pode inspirar os outros ou ser inspirado para isso, você vai ter sucesso. E o sucesso depois vem, o financeiro vem como uma consequência desse bom trabalho que você consegue exercer. E se não vier também, porque essas questões financeiras são relativas, né? Às vezes a gente pode encontrar felicidade com um pouquinho menos. Eu tenho um amigo que ele amava pilotar helicóptero. Ele pagava para pilotar. Ele adorava. Daí um dia foi e tal, ele fez o curso e ele parou de trabalhar no que ele trabalhava e foi ser piloto naquelas plataformas. Talvez ganhar muito menos, né? E ainda me pagam. Eles me pagam. Se eu pagar, eles me pagam. Então, depende por onde que você olha, né? Depende dos seus valores, de novo, os valores, né? Depende dos seus valores, do que você espera da vida. E eu falo, não é todo mundo que ia ser feliz sendo CEO de uma empresa ia ser talvez tremendamente infeliz. Talvez alguns adoeçam porque não aguentem esse estresse, né? Esse ambiente, porque é um ambiente... extremamente felizes fazendo aquela função ótima, honrada, super respeitada, muito respeitada no que faz. É o que eu falei, não importa qual é a função, eu acho que todas são importantes. Você imagina, não poderia todo mundo ser CEO e não poderia todo mundo ser auxiliar. De novo, falando de inteligência emocional, de um dos pilares, o primeiro, né? A importância do autoconhecimento, né, Leila? Da gente se conhecer e saber qual é o meu perfil, aonde eu vou encontrar essa felicidade. Se for como CEO, eu vou trabalhar, me desenvolver para ter... Mas se não for, eu vou trabalhar e desenvolver outra coisa. Né? Era meu sonho ser CEO? Não. Aconteceu. Você foi empurrada, né? Vai. Toma que o filho é teu e vamos. E assim, é o que eu falei. Graças a Deus deu certo, né? Porque poderia não ter dado. Eu gosto de gente. Graças a Deus eu gosto de trabalhar. Eu sou um pouquinho workaholic.
eu gosto, então eu tenho prazer nisso, porque senão teria sido muito difícil. E é o que eu falei, às vezes algumas empresas, quando um sucessor entra e não tem a vocação para Não tem ser o perfil, Uhum. CEO, ele é tão infeliz que acaba quebrando, vendendo, enfim, desmantelando toda aquela obra que o anterior fez. Então, eu acho que é isso. O que eu falo, eu não tive opção, mas graças a Deus eu tive, né, deu certo para mim. Deu certo. Mas os jovens, muitos têm a opção de escolha, e tenham a escolha, e que façam a sua boa escolha. Desenvolver essa inteligência emocional, né? Desenvolver autoconhecimento, desenvolver, saber quem você é, para que você consiga conduzir um pouquinho o seu caminho, né? Não simplesmente deixar a vida levar, né? Conduzir um pouquinho o seu caminho, as suas vontades, as suas escolhas. Leda, me diz, você que tem aí uma boa caminhada, a gente brincou antes na nossa conversa que somos geração X, mas que você está bem na divisinha do X com o Baby Boomer, né? Está na borda ali, então você tem aí uma boa visão, uma boa experiência, e a gente comentou também, né? Vimos o telégrafo, vimos o fax, conhecemos sobre mimeógrafo, máquina de escrever, e agora não conseguimos mais viver sem o Google, sem o Waze, sem o WhatsApp, né? As coisas mudam de uma forma incrível e a gente se adapta e não só se adapta, mas precisa delas, né? Nessa tua caminhada, nessa tua relação com outras organizações, não só no Brasil, mas fora do Brasil, você sente uma diferença de tendência em perfil de liderança? Né? Talvez no passado algo mais duro, mais conservador, agora algo mais próximo, mais humano. Você sente isso nessa tua caminhada? Tem até um lado, né, que a gente fala como mulher, né, tinha poucas mulheres e eu via os homens muito mais duros. Isso teve toda aquela, né, aquele gerentão, era aquele diretor mais rígido, aquele cara que vai escorraçar, tudo isso foi migrando, obviamente, aquele lado mais estereotipado, né, veio migrando. O que eu notei muito nesses últimos anos, até tem o caso de mulheres que antes também tentavam se impor mais. Eu tenho um caso de uma gerente que uma vez chegou para mim e falou assim, mas como que você faz para se impor, né? Para ser respeitada, né? Nesse ambiente, como é que você é respeitada? Não, como você se faz para se impor e se ser respeitada, né? Porque eu estou sempre no meio de um monte de homens. E eu pensei, e na hora até me pegou de surpresa, porque eu nunca tinha pensado nisso. Que bom, né? Você não tinha sentido. É horrível que eu tinha que me impor. Então, o que eu falei para ela, eu acho que assim, você nunca tem que deixar de ser, ter o seu lado feminino, somos mulheres, temos isso no nosso jeito de ser, e ele é uma ótima ferramenta também para você continuar no conforto do seu jeito de ser. É uma característica diferente que pode trazer vantagens imensas, não é? Mas, e com ela, o que eu percebi que ela era muito mais assim, ela era muito mais dura. Eu senti assim, uma rigidez muito ríspida. Nossa, ela deu uma suavizada e ela virou uma gestora assim, muito melhor. Eu fiquei muito satisfeita quando eu percebi que foi uma conversa, não sei nem se ela lembra, se ela percebeu, mas é assim, ela suavizou e eu achei que ela assim, desabrochou. Então, eu vi... Ai, que palavra ótima, desabrochou, né? Eu vi... renasceu. Assim, hoje, mais confortáveis, que não estão tendo que imitar homens, são respeitadas, você já começa a ver, em menor escala, mas você começa a ver. E, assim, os jovens, às vezes eu olho, me parecem às vezes mais crianças, né? O jeitão, tem aqueles... São gestores jovens também, aquele jeitão de ser, eu vejo eles, para mim, eu falo assim, macaco velho, né? A gente é antiga, eu olho e eu vejo eles tentando, mas o que eu falo, o mais importante é ser
do coração, porque quando não é, você percebe. Tem que ser A conversa legítimo, não é? Tem que que a ser conversa legítimo. que é aquela. É, porque é bonito. E eles, coitados, são treinados. Não, olha, você tem que achar isso bom. Então, ele lê, ele estuda, mas assim, se não entrar dentro e ele literalmente sentir, nunca soa verdadeiro, né? Eu acho que é isso que eu É vejo. interessante, né? A gente é como se pegando essa segunda parte, depois eu vou para a parte das mulheres, que eu acho que também é bom a gente pontuar, mas pegando essa parte de que o nosso momento pede líderes mais humanos, as pessoas tentam se enquadrar nisso, né? Então elas vão estudar, vão se preparar, vão até tentar usar trejeitos e um linguajar que é aceitável dentro desse ambiente que pede líderes mais humanos, mas enquanto elas não internalizam, enquanto não sair do coração e não for verdadeiro, enquanto não for legítimo, os outros vão perceber que ela está só ali tentando. Tudo bem, já é um esforço, já é meio caminho andado, mas assim, ainda não é, né? Precisa É, ser legítimo mesmo, né? a Porque coisa, vão perceber a farsa, vamos dizer assim. A máscara uma hora cai, a gente não. eu vou falar, aqueles líderes antigos, eles eram mais, em linha com a sociedade deles, como era dura, rígida, eles espelhavam, Uhum. né? E tem vários agora que eu vejo que às vezes ainda não estão tão convencidos de todo o Não discurso estão que eles têm que fazer, eles não estão convencidos, mas eles têm que fazer aquele discurso que faz parte se do eles não espírito fizerem, eles não da se sustentam compliance, mais, então eles fazem para sobreviver, mas não é porque, verdade, né? mas, enfim, eu vejo que tem dificuldade, mas não há de se desistir, né, do ser humano, porque eles têm que ter um jeito de buscar, mas eu acho que o mais importante também é ser verdadeiro Ser possível, verdadeiro, ser transparente. do que E, você dorme confortável, né? uhum. Ah, as empresas, algumas são muito, puxam muito em suas exigências de resultados e querem que os gestores sejam aquela imagem de bondade, de humanismo e depois, enfim, tem o Fica outro uma lado. coisa ambígua, né? Pede-se algo Não, muito humano, mas obriga-se a não ser. Ou seja, precisamos de um capitalismo mais consciente mesmo, para que a gente possa, de forma verdadeira, criar esse ambiente mais humano, né? é isso. Mas voltando a falar das mulheres, que eu acho importante, e você falou desse seu exemplo de alguém mais duro, que era a forma que essa moça encontrou de sobreviver, né? Porque ela provavelmente estava sofrendo e ela falou: ou eu fico igual, ou eu não vou sobreviver, não vou ser respeitado, né? E você sabe que para esse projeto eu comentei com você, né? Eu tive bastante dificuldade com mulheres, porque até o nível de diretoria a gente encontra muitas, mas acima desse nível é bastante árido, né? É bastante escasso, são poucas mulheres, aí todos que estão aqui em cima com muitos problemas de agenda, né? Com essa vida doida, então foram poucas que conseguiram realmente sair, né, e vir para o projeto. Mas eu tive uma sorte, assim, eu fui abençoada, porque as que vieram com esse perfil mais dócil, né? Vieram com esse perfil mais manso, mais doce. A grande maioria, a maioria que eu conversei são doces, tem uma fala mansa, sabe? Eu falei, que fala mansa, como é que consegue essa autoridade? Mas consegue com o diálogo, consegue com a proximidade, consegue com a paixão, consegue com o amor mesmo, né? Gestor homem, né? Para a mulher tem essas características femininas, a gente até, enfim, agora está meio é mais fácil, né? E os rapazes, eu acho que eles têm que encontrar essa suavização, até para eles internamente poderem passar esse lado mais humano numa nova visão
de gestão humana, da inteligência emocional mesmo, do respeito aos outros, que são, enfim, a todos que participam na tua cadeia, né? Dos funcionários, dos colaboradores, dos clientes, dos seus fornecedores. E é o que eu falo, não quer dizer que ninguém é santo, que ninguém fala duro, eu também, tem vários que vão falar... Ninguém é perfeito, a gente está tentando, assim, né? Não, eu tenho, assim, mas eu tenho os meus valores muito claros, assim, eu brigo pelas coisas que eu acredito, isso também, eu acho que é assim, uma coisa que eu posso falar para os meus colegas mais jovens, não deixe de lutar pelas coisas em que você acredita, né? Não se apoie, porque às vezes o que você acredita é a grande solução. Então, não deixa de pôr na mesa a sua crença, porque elas, às vezes, são as furas. Seja um pouco mais arrojado, né? Lute pelos seus valores. Né? Seus valores, porque você, às vezes, está olhando uma coisa lá na frente que quem lá atrás passou, já não viu. Ou é isso, você pode trazer aquele olhar novo. Claro que não estou falando que você vai fazendo sugestões loucas, mas, às vezes, dentro de uma instituição, você pode ter crenças suas que você tenha de se posicionar com medo de não serem aceitas, mas vale a pena você pôr na mesa. Vale a pena. Por mais dolorido que seja, vale a pena a gente lutar pelo que a gente acredita, né? De forma digna, de forma ética, de forma consciente, mas vale a pena. Tem aquele de que você vai descer a montanha de esqui, tinha a plaquinha, no guts, no glory. Se você tiver um pouquinho de meter a cara, não tem glória, né? Quando você tem que arriscar um pouco, quem não arrisca não tem tipo. Não pode deixar o medo paralisar, né? A gente tem que ter um arrojado. Você tem que, às vezes, ter a autoconfiança também. Autoconfiança, automotivação, que parte tudo do autoconhecimento, né? A gente precisa se conhecer. Autoconhecimento, não é ter excesso de confiança. Isso é falou. É autoconfiança. Você está certo no que você acredita, lute pelo que você acredita. A autoconfiança está ligada a gente saber quem a gente é, né? Quem eu sou, quais são os meus valores, no que eu acredito, o que eu quero construir para mim, e aí fica um pouquinho mais fácil. Não é fácil, mas é um pouquinho mais fácil quando a gente se conhece, né? Leda, a gente falou de várias palavras. Falamos de inspirar, de respeitar, de paixão, de diálogo, de valores. Tem alguma outra palavra que você pode definir o bom líder? O que é a boa liderança? Como você define uma palavra, a boa liderança? A palavra que eu gosto é inspirar, construir e inspirar. Para que todos tenham aquela paixão pelo que eles estão fazendo, para eles seguirem com vontade, não seguir por medo, não seguir por, enfim, engessamento, por emburrecimento, por mecânico. Então, eu acho que assim, o líder tem que inspirar para que todos em volta e sejam contagiados pela paixão do que você está fazendo. Então, eu acho que, para mim, eu encerrar... Pelo propósito, pela essa jornada, né? Eu acho que isso é o que vai fazer a pessoa feliz também. Então, é tudo de bom, de todos os lados. Muito para a empresa, muito para a pessoa física, né? Eu acho que todos saem positivos. Fechando aqui a nossa conversa, você já deu uma pincelada, você já deu várias dicas e alguns conselhos, mas pensando especificamente nessa geração mais nova que está chegando e já atuando em posições de liderança, tem algum outro conselho? Você falou sobre paixão, né? Para que eles tenham paixão. Serem verdadeiros a eles mesmos e às suas crenças. Então, eu acho que isso é importante. E óbvio, a gente fala de diversidade, aceitar, ter aceitação, mas se internalizar todos esses valores que hoje em dia estão na moda, estão sendo dados, falados, porque assim, vê disso, o que te faz sentido, estar aberto, isso também é uma coisa que eu acho que assim,
tá de cabeça aberta para ouvir o novo, porque para mim eu escuto coisa nova todo dia. Se eu ficar vivendo só os meus valores velhos, você não consegue se manter, né, atualizado. Então, assim, eu acho que eles têm que estar de cabeça aberta, eles têm que ser fiéis às suas crenças, à sua integridade, e ter a paixão pelo que estão fazendo. Isso, eu acho que é uma sugestão. E as mulheres também, elas têm confiança no jeito feminino delas, somos todas iguais, temos todas as mesmas, não somos menos porque somos mulheres, de forma Somos nenhuma. só diferentes, não é, Leda? Só diferentes, mas não somos Grandes menor. vantagens, se elas souberem usar, grandes vantagens, do jeitinho feminino, nossa, move montanhas, quando às vezes homens têm que se embrutecer e tal, a mulher não. É grande vantagem, eu acho, sabendo usar. É verdade. Uma Eu coisa boa. vou fechar aqui a nossa conversa com algo. Vamos ver se você concorda. Eu acho que a gente vive num momento de resgate, porque você disse, tudo que eu estou falando aqui eu escuto há 50 anos, né? Inspiração, paixão, respeito, valores, né? E você falou agorinha, você falou, olha, a gente fala muito sobre isso, parece que está na moda, mas sempre foi moda, né? Então, a sensação é que a gente vive num momento de resgate de coisas que talvez tenham se perdido, porque elas sempre estiveram no meio de nós, e agora a gente parece que a gente precisa resgatar, né? É assim, é assim. Mas é isso. Foi um prazer participar e fui feliz de, enfim, tá podendo colaborar com esse projeto. É o que eu falei. Eu recebi muita ajuda quando eu precisei. Eu sempre acho que é aquela devolução kármica, né? Quando você pode ajudar a participar no projeto de alguém e fora, enfim, que algo que eu venha falar ajude alguém no futuro, nossa, melhor ainda. Melhor Então, ainda. compartilhamento, eu acho que Dividir experiência, né, Leda? Nada como a gente ouvir outras pessoas diferentes da gente, que vivem realidades completamente diferentes, mas que a gente pode olhar para as experiências que essa pessoa viveu e tirar algo para a gente, né? Tirar algo, não sei o quê, mas que a gente consiga ajudar alguém realmente, né? Alguém que escute essa e eu conversa. vejo um sucesso aí agora na sua empreitada, aí, nos seus desafios, viu? Tudo de bom e você está fazendo um trabalho muito bacana. Obrigada, Leda. Eu fico muito honrada em conhecer uma mulher que foi jogada para a vida assim, forçada, mas que teve sucesso, né? Que conseguiu, no meio da dor, porque isso tudo aconteceu pela dor, né? Você perdeu seu pai e aí teve que começar uma vida, então é uma dor. Eu já perdi o meu também, eu sei o que isso significa, dói na alma, e tem que se superar mesmo, né? Sair dessa dor e fazer algo diferente e ter sucesso e prazer, né? Encontrou sucesso, prazer, felicidade nessa jornada. Isso é ótimo. Só tem a É, viu? é algo para a gente se inspirar mesmo, é algo para a gente aprender. Obrigada. Nada, Lu, obrigada. A gente vai ficando em contato, né? Eu vou te Com certeza. acompanhar. Com certeza.